O ano era 2013. Você ouvia o sinal da escola, guardava suas coisas na mochila, corria para casa, pratinho de arroz e feijão, bora pro sofá para ouvir a musiquinha. E pode falar a verdade, em muitos jogos era difícil de segurar aquela canseira depois da aula e a neneca da tarde acabava ganhando. Mas eu tenho certeza que não rolou nenhum cochilinho sequer durante os jogos do Borussia Dortmund, porque aquele Borussia era diferente. E eu sei que aquele time te conquistou também, porque se tinha uma coisa que o Borussia daquela época tinha, era carisma. A zebra pintada de preto e amarelo que se permitiu entrar na pista e desafiar os cavalos mais potentes do futebol europeu. E se permitiu porque era rebelde, exalava esse sentimento. Tinha jovens promessas, tinha jogadores desconhecidos, técnico maluco e uma torcida que parecia aquela Champions quadradona parecer Libertadores. Um prato cheio, igual o seu de arroz e feijão na hora do almoço. Hoje vamos lembrar daquele Borussia Dortmund que não era o favorito e não conquistou o título, mas conquistou uma coisa mais importante: o povo. Para contar a história do Borussia de 13, a gente tem que voltar um pouquinho mais, porque aquele técnico maluco que eu citei é só um tal de Jürgen Klopp, que de maluco não tinha nada, sempre teve um plano. E ele conseguiu colocar em prática, começando uma revolução no futebol alemão. Mas para entender melhor a dimensão desse feito, vamos voltar um pouquinho mais, lá para o início dos anos 2000. Naquela época o Borussia passava por sérios problemas financeiros. Na verdade, desde aquela geração vitoriosa da década de 90, que foi campeã mundial, em cima do Cruzeiro inclusive, o Borussia vinha passando por muito sufoco. Tanto que no início do segundo milênio, o Borussia parecia um dos times do nosso futebol brasileiro hoje. Clube endividado, má gestão, o time estava próximo de declarar falência. E sabe quem que ajudou? O Bayern de Munique. Pois é, os rivais bávaros ajudaram o Borussia por algum tempo, dando ali 2 milhões de euros para que o Borussia conseguisse pagar salários dos jogadores por alguns meses. Mas quando o Jürgen Klopp chegou na temporada 2009-2010, todo mundo se comoveu para fazer as coisas de uma forma diferente. E a partir daquele momento, o Bayern de Munique tinha um desafiante no futebol alemão. E Jürgen Klopp começou a garimpar suas peças. Logo no primeiro ano, chegaram 2 zagueiros de muita qualidade, Subotic e Hummels. O meio de campo ganhou os reforços de Bender e Grosskreutz, enquanto o ataque teve a presença do atacante paraguaio Lucas Barrios, que depois passou pelo Grêmio também no futebol brasileiro, além do Palmeiras, e também do cara de nome mais estiloso do elenco, Jakub Blaszczykowicz. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas eu vou chamar ele o vídeo inteiro de Cuba. Klopp também decidiu dar oportunidades à molecada da base e subiu o lateral esquerdo Schmelzer, além do Golden Boy, Mario Götze, o queridinho da torcida. Klopp montou na primeira temporada um time muito ofensivo e veloz. Não teve um desempenho extraordinário, mas colocou o Borussia na 5ª colocação daquela Bundesliga. No ano seguinte, a segunda temporada de Klopp, 2010-2011, chegaram mais alguns nomes. O meio-campista talentoso Shinji Kagawa, que vinha escondido no futebol japonês. Também o lateral direito Piszczek, que ganhou sua posição, e outro polonês estava escondido no futebol local, um tal de Robert Lewandowski. Vendo o que esses caras se tornaram, cara, tava fraquinho de olheiro esse Borussia, hein? Aí, meus amigos, a muralha amarela, o Signal Iduna Park, pegou fogo. O Borussia conseguiu emendar uma sequência de 15 jogos de invencibilidade. Virou a sensação do futebol alemão.
E o Bayern de Munique que se cuide, porque finalmente tinha um rival à altura. O Borussia estava pronto para encarar os caras frente a frente. Inclusive, foi naquela temporada que o Borussia colocou fim a um tabu de 20 anos sem vencer os bávaros em Munique. Naquele jogo, 3-1 em plena Allianz Arena pela Bundesliga, um recado foi dado. O dinheiro do Bayern de Munique não ia mais ditar as regras do futebol alemão. Era tempo de Borussia Dortmund. E a torcida mais apaixonada da Alemanha sonhava grande mais uma vez. E para encurtar a história, já que o nosso foco é a campanha na Champions League no ano seguinte, já vou adiantar. A taça veio. Klopp conseguiu encerrar um jejum de 14 anos sem conquistar a Bundesliga dos aurinegros, logo na sua segunda temporada. O atacante paraguaio Lucas Barrios foi o artilheiro com 16 gols, mas o grande destaque foi Mario Götze, que distribuiu 11 assistências naquela campanha. Para a próxima temporada, 2011-2012, mais um achado de Jürgen Klopp, o volante Gundogan, promissor, que veio do Nuremberg para ocupar a vaga deixada por Sarrin, que tinha sido vendido ao Real Madrid. Também foi só nesse ano, no terceiro do Klopp, que Lewandowski tomou o lugar de Lucas Barrios. O paraguaio teve uma lesão e depois disso o polonês não saiu mais do time. Apesar do início mais fraco nessa temporada, por conta da saída de alguns jogadores, o Borussia ficou muito tempo sem vencer na Bundesliga no início e também foi mal na Liga dos Campeões, logo as coisas voltaram a deslanchar. O Klopp deu uma bela chacoalhada na turma, porque olha isso, a partir da 7ª rodada daquela Bundesliga, o Borussia Dortmund simplesmente não perdeu mais, esqueceu que era derrota. Nenhuma derrota sequer em 28 jogos. O Borussia parecia até melhor do que era no ano passado. Mas a final antecipada daquela Bundesliga, claro, foi no duelo contra o Bayern, que estava só 3 pontinhos atrás. E o roteiro desse jogo foi um absurdo. 80 mil pessoas no estádio viram Robert Lewandowski abrir o placar. Groß-Kreuz, it's in the back of the net! And I think that Manuel Neuer was on site in 76 minutes gone. Mas na sequência, o Bayern de Munique tem um pênalti e um carrasco antigo do Borussia. O holandês Arjen Robben pega a bola, parte para a cobrança e perde. Robben versus Roman Weidenfeller. I saved it! Para delírio daquela multidão. E o melhor foi essa provocada insana que ele levou do Subotic. Resultado, o Klopp colocou mais uma Bundesliga no bolso. O grande destaque da campanha foi o Lewandowski, que marcou 22 gols na competição, seguido do Kagawa, que também jogou muito bem. O japonês fez 13 gols e deu 9 assistências, foi o melhor assistente do Borussia naquela competição. Além de se tornar o bicampeão, já estava criando ali aquele clima de freguesia, porque eram 4 derrotas seguidas do Bayern contra o time amarelo. Mas calma, que vai piorar para a galera de Munique, porque depois da Bundesliga veio a decisão da Copa da Alemanha. E o Bayern vinha na pegada porque eles queriam usar o título da Copa como motivação para dar aquele gás para a final da Liga dos Campeões, que dias depois ia acontecer em Munique. Não é que o Bayern saiu embalado desse jogo? Para presente, para o Borussia, um amasso do rival, 5-2, com 3 gols de Robert Lewandowski, que estava cada vez mais soltando a sua cinturinha. Mais uma campanha seguindo certinho o manual de Jürgen Klopp. Futebol intenso e ofensivo. Ainda de quebra, quebraram alguns jejuns. O Borussia estava sem vencer a Copa da Alemanha há 23 anos e também nunca tinha na história conquistado a Copa e a Liga na mesma temporada. E outra parte legal também desse ano para os torcedores do Borussia é que o Bayern também acabou perdendo a final da Liga dos Campeões, que foi contra o Chelsea, em Munique. Deu tudo errado para os caras naquele ano. O clima era de total euforia em Dortmund. Não tinha mais rival na Alemanha. E por isso, parecia que tinha chegado a hora. O Borussia Dortmund estava pronto para conquistar a Europa. Para a próxima temporada histórica 2012-2013, o motivo do nosso vídeo aqui hoje, o Borussia teve uma troca decisiva no meio de campo. O meio-campista Shinji Kagawa foi vendido ao Manchester United por 15 milhões de euros.
Mas com todo respeito ao Kagawa, que jogou muita bola no Borussia, é verdade, não fez muita falta não. Porque mais uma vez os caras acertaram em cheio na contratação. Por 17 milhões e meio de euros, Marco Reus trocou os Borussias, deixou o Mönchengladbach para vestir preto e amarelo e fazer aquela história que você já conhece. E aí, cara, com o time ajeitadinho do meio para trás, Lewandowski e o Götze voando, e o Reus que chegou e caiu como uma luva no time, dava para acreditar. E o foco desde o início do ano era um só: Liga dos Campeões. Até porque o Borussia deu umas belas vaciladas na Alemanha nessa temporada. Caiu na Copa da Alemanha, perdeu a Supercopa para o Bayern e também em nenhum momento ameaçou a liderança do time de Munique no campeonato alemão. Dá para dizer que naquele ano as coisas na Alemanha voltaram ao normal, Bayern campeão de tudo. Mas tudo bem, porque o furacão Borussia estava pronto para varrer o velho continente. E já começou a sua trajetória na Liga dos Campeões com uma pedrada daquelas, uma baita sorte. Olha o grupo do Borussia: Real Madrid, Manchester City e Ajax, só isso. Estavam definidas as paradas da Eurotrip dos aurinegros. Só que em vez de adolescentes cruzando o continente em busca de confusão, eram jogadores subestimados que tinham desde o começo um destino definido: Wembley, que seria o palco da grande final. E é engraçado porque, assim como no filme Eurotrip, que é uma obra-prima aliás, a viagem de Klopp e seus amigos começou em Amsterdã. Vamos primeiro com o Ajax, porque em Dortmund o Borussia garantiu uma vitória protocolar. Lewandowski garantiu 1-0, mas foi, claro, em Amsterdã, na Holanda, que a galera realmente se divertiu. 4-1, uma goleada, um jogaço em que a dupla Reus e Götze começaram a mostrar um entrosamento bizarro. Depois foi a vez do Real Madrid, que chegou na viagem achando que ia bonitão, de primeira classe, mas tomou um chacoalho, saiu desnorteado depois de pegar o Borussia Dortmund. Perdeu por 2-1 e depois um empatezinho 2-2 em Santiago Bernabéu, que teve um gostinho de vitória porque garantiu a classificação do Borussia à próxima fase. Já o Manchester City, cara, não precisava nem ter ido, não fez falta nenhuma na Liga dos Campeões. O Borussia conseguiu um empate 1-1 na Inglaterra e venceu em casa 1-0 na Alemanha para afundar o City na lanterninha desse grupo. Fim da fase de grupos. E aquela zebra já não tinha mais tanta cara de zebra assim. O Borussia estava invicto, líder, jogando bonito e mostrando que aquele mochilão tinha muito mais destinos pela frente. E o próximo era bem inusitado. Adversário das oitavas era o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas que, para quem lembra, era praticamente uma colônia de brasileiros no futebol europeu. Na teoria, o Borussia até que era favorito para esse confronto, mas na prática foi pau a pau, pelo menos na Ucrânia, porque o Serna abriu o placar com esse gol bonito de falta. Mas o Lewandowski, que às vezes parece que faz gol até sem querer, transformou essa bola mal dominada num drible no zagueiro, uma jogadaça, e fez o gol de empate. No segundo tempo, o brasileiro Douglas Costa, aquele do tchauzinho pro Grêmio, acertou esse voleio aí para fazer 2-1 pro time ucraniano. Mas no finalzinho, o capitão Hummels subiu bem demais para garantir um excelente empate fora de casa. Mas, cara, nem precisava, viu? Porque na volta não deu nem graça. O Borussia era mais rápido, mais talentoso, conseguiu colocar o seu jogo em prática. Por isso, não fez muita força para tocar um 3-0 no Shakhtar e seguiu seu rumo às quartas de final. E de volta para Espanha, o adversário seria o Málaga, um outro azarão, mas que também é outra grande história dessa Liga dos Campeões. E tinha um timinho bom, viu? O Isco no começo de carreira, Saviola, Roque Santa Cruz, Júlio Batista, o brasileiro, zagueirão de Michelis. Era um time de muita raça, né? Muitos jogadores latino-americanos, e por isso dava uma pegada meio Libertadores naquela Liga dos Campeões. Era bem legal de ver jogar. Queremos ganar. Wir werden kämpfen, weil wir wollen gewinnen. A ida na Espanha foi sossa, um 0-0, sem muito brilho, mas pelo menos a decisão seria em Dortmund. E cara, a atmosfera do jogo de volta era coisa de louco. Eram 80 mil enlouquecidos acreditando que o grande sonho europeu era possível.
Sem falar desse mosaico histórico, os binóculos gigantes, de olho fissurado na taça da Champions, que estava cada vez mais próxima. Mas o colega aí do mosaico devia ter olhado mais para debaixo do próprio nariz, porque o time espanhol aprontou. Se liga nesse roteiro. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Málaga é quem abre o placar. Joaquim faz 1-0 para os espanhóis. O Borussia consegue empate só aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o Reus faz uma jogadaça e dá um passe de letra para o Lewandowski driblar o goleiro como se fosse um cone e decidir. No segundo tempo, o jogo era uma guerra, com os dois goleiros fazendo muitas defesas e o Borussia perdendo muitos gols. Perdeu tanto o jogo inteiro que tomou. Aos 37 da segunda etapa, Eliseu empurra a bola para a rede e faz 2-1 para o time visitante. O que era uma festa linda virou um clima de velório, porque aquela Champions ainda tinha a regra do gol fora, então o Borussia tinha que fazer 2 gols em menos de 15 minutos para mudar o roteiro dessa história. O relógio ia ticando, o tempo passando e nada. Aquele Málaga era catimbeiro, o jogo não estava rolando. E ali muita gente já olhava com pesar. Você assistindo da TV deve ter pensado, pô, mas vai acabar assim a campanha do Borussia? Nadou tanto para morrer em casa contra um azarão espanhol. E depois do gol do Málaga, esse 2-1, quem ainda estava almoçando, cara, deixou o prato esfriar. Não dava para desvirar os olhos, o jogo era muito tenso. Era pressão, bola na área, torcida apreensiva e um silêncio. Quando aos 46 minutos, uma bola pinga na área e Reus aparece para dar um tapa limpo. Tem jogo. O alívio rapidamente deu lugar às chamas. O Signal Iduna Park estava pegando fogo, ainda dava. O jogo já estava nos últimos instantes, nos acréscimos, e não tinha hora melhor para um herói improvável aparecer. 2 minutos depois do gol do Reus, um zagueiro brasileiro, que era reserva e já tinha virado centroavante naquela loucura, aparece na linha do gol e bate. O zagueiro do Málaga salva em cima da linha. A bola volta para o Felipe Santana e a bola entra choradinha, devagarzinho, para a virada do Borussia. (3-2), uma das viradas mais incríveis da história da Liga dos Campeões. Aquele lembrete de por que o futebol é tão legal. Ufa, o Borussia seguia, estava nas semifinais. E lá tinha gente querendo revanche. O Real Madrid, que tinha passado em segundo no grupo do Borussia, estava louco atrás de a 10ª conquista de Champions League. Só que agora o cenário era outro. O Borussia já não era mais a zebra, era a sensação. E a Europa inteira já olhava para aquele time com atenção e curiosidade. Especialmente os grandes clubes, como o Real Madrid, e os olheiros. E foi antes da semifinal contra o Real que veio uma bomba nos bastidores. Um furo de reportagem. O rival, Bayern de Munique, pagou a multa de 37 milhões de euros por Mario Götze. O Golden Boy de Dortmund vestiria vermelho na próxima temporada. A notícia caiu mal, muito mal. O garoto que tinha tudo para virar um ídolo eterno da torcida, tinha ganhado tudo no último ano, passou a ser chamado de Judas. Toda aquela euforia virou uma tensão, e o clima antes da semifinal era de uma crise no Borussia Dortmund. Mas quando chegou o dia do jogo na Alemanha, o papo era outro. O Real Madrid, que estava acostumado com a torcida engomadinha do Santiago Bernabéu, encontrou um inferno amarelo. Fumaça, luzes, bandeiras, vozes, era um verdadeiro caldeirão pronto para cozinhar os merengues.
E se existia ainda alguma dúvida sobre a qualidade daquele Borussia, acabou naquela noite. Os toques rápidos, a intensidade sufocante e a ofensividade de Jürgen Klopp paralisaram o Real Madrid. O gigante espanhol estava desnorteado e, apesar do excelente desempenho coletivo, o dono daquela noite tinha nome e sobrenome e dança muito bem: Robert Lewandowski. Aos 8 minutos, Leva abriu o placar. De carrinho, fez 1-0 para o Borussia. No final da primeira etapa, o Real ainda conseguiu o empate com o CR7, Cristiano Ronaldo. Mas no segundo tempo, rapaziada, só deu o cara. Marcou o segundo, esse golaço para o terceiro e o quarto ele fez de pênalti. O primeiro jogador a marcar 4 gols em uma semifinal de Liga dos Campeões não deu nenhuma chance ao Real Madrid. Tomou um banho de bola. E foi aquele jogo que mostrou ao mundo que o Borussia era coisa séria, era alguma coisa especial acontecendo. Não era só um time forte, era um time apaixonante. E aquele jogo contra o Real Madrid fica até hoje como imagem daquela campanha, imagem daquele sentimento de euforia e curiosidade que aquele time colocou no mundo inteiro. Na volta, nem o peso do maior time do mundo conseguiu reverter o placar em Santiago Bernabéu. O Real ganhou o jogo, 2-0 com 2 gols no final, mas não deu. Klopp havia conseguido. A Eurotrip estava concluída. O Borussia chegava ao seu destino final. Wembley e o time aurinegro voltava a ocupar seu lugar numa final de Liga dos Campeões depois de 16 anos. E o adversário era conhecido. Um velho fantasma. O mesmo que por décadas e décadas freou qualquer tipo de ambição nacional do Borussia. A grande barreira para qualquer time alemão se apresentava na final da Europa. O Bayern de Munique. Roteiro de cinema. Não importa quanto o herói cresça, ele parece destinado a enfrentar o mesmo vilão, que sempre volta mais forte. E o Bayern chegava com uma moral incrível. Tinha acabado de eliminar o Barcelona de Lionel Messi com um 7-0 no agregado. Ainda assim, era um clássico, não tinha favorito. Klopp conhecia muito bem o adversário e sabia que tinha totais condições de voltar para Dortmund com a orelhuda em mãos. Mas teve outra bomba. Lembra que o Mario Götze já estava vendido para o Bayern? Pois é, ele teve uma lesão muscular e acabou virando desfalque logo para a grande final. Uma ala da torcida achou que era migué, que ele estava pipocando contra o futuro clube. Mas fato é que a presença daquele jovem camisa 10 faria falta. 25 de maio de 2013. Mais de 86 mil pessoas transformariam Wembley num antro do futebol alemão. A cidade de Londres estava tomada. E a pergunta era, será que esse Borussia aguenta o tranco? Não só aguentou, como tomou conta do começo do jogo. Foram 25 minutos de muita pressão do time aurinegro. O Borussia era criativo como sempre, perigoso, e o Bayern de Munique mal passava do meio de campo. O primeiro gol certamente sairia, estava ficando maduro se não fosse um tal de Manuel Neuer, que decidiu pegar até pensamento naquela final. Mas times como o Bayern, quando você tem a faca na mão, tem que matar. Senão, o monstro acorda, abre os olhos e mostra os dentes. No segundo tempo, o cenário virou. Continuou um jogo pegado, com muitas chances, mas com mais Bayern do que Borussia no jogo. E foi aos 15 minutos da segunda etapa que apareceram os medalhões do time de Munique. Robben e Ribéry fizeram essa bonita jogada para a conclusão do croata Mandzukic, que fez 1-0. Mas tudo bem, saiu atrás, o Borussia continua vivo. Ainda mais depois que o zagueirão brasileiro Dante do Bayern deu essa ajudada, hein? Fez uma bobagem danada e derrubou o Reus dentro da área. Pênalti. Gundogan foi quem assumiu a responsabilidade. Numa pressão gigantesca, num palco lotado, ele guardou. 1-1, o Borussia estava no jogo, o sonho ainda respirava. Mas o Bayern continuou amassando. Parecia uma espécie de revanche moral, sabe? O Bayern queria dar o troco naquele Borussia que tanto o incomodou nos últimos anos.
E se lembra daquela provocada do Subotic no Robben? O cara levou pro coração. Porque no último minuto de jogo, quando todo mundo já esperava a prorrogação, o holandês se vingou, fazendo isso aí. E esse foi o golpe final. Não deu. Toda a trajetória do Klopp desde 2010 quase teve o final perfeito, mas o Bayern não deixou. Assim como no filme Eurotrip, um careca levou a melhor na final. Mas mesmo com a dor gigantesca de perder a final para um rival, os jogadores desolados se levantaram, se recompuseram e foram cumprimentar o torcedor. E as arquibancadas com certeza entendiam o tamanho do que tinha sido feito, porque levantaram cachecóis e faixas com orgulho, estampando verde e amarelo, porque aqueles, os heróis no campo, tinham representado aquelas cores muito bem. Era um gesto de resistência, de um time que tinha menos dinheiro, menos prestígio, mas muita paixão pelo futebol. O Borussia provou que dava para fazer futebol com menos, mas com projeto, com um ideal. É verdade, o Bayern é excelente, um time muito bom e mereceu ser campeão. Mas o time daquela Champions fica como Borussia. Essa era de ouro entre 2010 e 2013 serviu para mudar o futuro do Borussia, que nunca mais passou aquele aperto danado que passou no início dos anos 2000 por questões financeiras. Voltou a montar times competitivos, aparecendo em boas campanhas no futebol alemão e também no futebol europeu. Götze foi mesmo para o Bayern, depois o Lewandowski também, e em 2015 foi a vez do idealizador disso tudo, Jürgen Klopp, deixar o Borussia para iniciar outro projeto muito vitorioso e histórico no Liverpool. Royce tomou outro caminho, ficou, se tornou um dos grandes ídolos da história do Borussia Dortmund. Nem sempre o herói vence, nem sempre o roteiro tem um final feliz, mas isso não é o mais importante. O importante mesmo é que até o último minuto tinha gente acreditando. O Borussia daquele ano não levantou a taça, mas levantou uma ideia de que dá para competir com os gigantes, dá para sonhar, dá para jogar bonito sem ter as mesmas condições que os adversários têm. Jürgen Klopp e seus comandados conseguiram mostrar para o mundo que futebol é feito, sobretudo, com identidade, porque quem viu aquele time jogar, incluindo eu, nunca mais esqueceu. Bom, meus amigos, foi isso, o segundo vídeo aqui do canal do Mille. Espero que tenham curtido essa história do Borussia, é uma das minhas favoritas do futebol europeu, um dos times que eu mais gosto de lembrar e acompanhar. E a gente tem muito mais histórias para contar, do futebol nacional também, futebol de seleções, futebol europeu. Vamos aí, porque o canal está só começando, com certeza estou muito animado para compartilhar mais histórias com vocês, desse jeito que vocês viram hoje, descontraído, mas com um jeito bacana de lembrar essas histórias que merecem ser contadas. Gente, queria também pedir para vocês deixarem um comentário, uma sugestão, o que vocês acharam, o que pode melhorar, ideia de vídeo, ideia do que a gente pode fazer por aqui no canal que está só começando, formando ainda a sua identidade, e também para você interagir, clicar em tudo que é botão aí embaixo, que ajuda bastante nesse começo de canal, e a gente espera que possa atingir mais gente com essas histórias do futebol que são bacanas demais. Vamos aí contar as histórias que a bola nos proporciona com muito carinho aqui no canal do Mille, tá bom? Deixa aí também o seu botão de se inscrever, acompanha aí os próximos lançamentos e voltamos no próximo vídeo, beleza? Tchau!